A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes. Perdão. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não é mais eficiente do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter
acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Abençoado! Estarei agora apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, é só deixar aí uma mensagem no nosso privado, que nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim:
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, a oração de número 14. Oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par e 21, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Livro de Jeremias, capítulo 20 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 20 do livro de Jeremias contém 18 versículos, que diz assim: Jeremias é perseguido. Nos versículos 2, 3 e 4. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o seu nome Pazur, mas terror por todos os lados,
porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o povo de Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos aqui, 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, para o rebanho de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: a impiedade dos últimos dias. Nos versículos 2, 3 e 4. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe afastar-te. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 65 do livro de Salmos, para o rebanho de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Salmos, capítulo 65. Glórias ao nosso Senhor Deus. 65, que contém 13 versículos apenas, que diz assim: cântico de louvor pelas bênçãos adquiridas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu expias as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Pelas coisas tremendas em justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Segunda Reis, capítulo 12. Segunda Reis, capítulo 12, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Segunda Reis, capítulo 12, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre as reformas de Joás. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: no ano 7º de Gel começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de
Segunda Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Do livro de 2 Tessalonicenses para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Fala sobre o anticristo. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: para o que pelo nosso evangelho nos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estais firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 2, 3 e 4. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 61. Diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pode estar escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 20. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Na oração de número 20 diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 9, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 9 do livro de 1 Reis contém 28 versículos, que diz assim, fala da aliança com o Senhor Deus. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizestes perante mim. Sacrifiquei a casa e edificaste a fim de pôr ali o meu nome.
para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par e 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Naum, contém 3 capítulos. Livro de Naum com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa se alimentar mais e mais das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Naum, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Ninive. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos das suas videiras. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados, os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, o seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 26 do livro de Jó, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Jó, capítulo 26, que contém 14 versículos apenas, que diz assim: a terceira resposta de Jó a Bildade. Nos versículos 3, 4 e 5. Como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era a quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz. Nos versículos 1, 2 e 3. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela foi e chegou ao campo, onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, capítulo 18, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 18,
que contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre a tristeza de Davi, nos versículos 19, 20 e 21. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da morte de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse, vai-te e dize ao rei, que viste? E Cuse se inclinou a Joabe e morreu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim, falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às candeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Estarei apresentando a denúncia de número 103, que diz assim. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e dízimos em que, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparação para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter as atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou viver elas ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades nem estar capacitado para praticar elas. Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo e a ele ninguém engana.
E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 13. Diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo, sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo, e todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 15 do livro de Apocalipse. Capítulo 15 do livro de Apocalipse contém 8 versículos, que fala sobre 7 anjos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosos são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: Introdução e louvor, nos versículos 2, 3 e 4. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. O livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra, se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther com 10 capítulos. Capítulo 5 do livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos, que diz assim, Esther se apresenta ao rei. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a porta do cedro, a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que te queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Contém 25 versículos, que diz assim, instruções para uma vida santa. Nos versículos 5, 6 e 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, contém 6 versículos, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor, nos versículos 1, 2 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezeus do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus.
livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 do livro de Esdras contém 22 versículos, que fala assim, fala sobre o decreto de Dário. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, então o rei Dário deu ordem a buscarem na chancelaria, onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim, no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto, a casa de Deus em Jerusalém se edificará, para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 70 côvados e a sua largura de 60 côvados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque com apenas 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a queixa de Abacuque para com o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim, não fazer acepções de pessoas. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim, meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, mas dissestes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, contém 27 versículos, que diz assim, Gabriel interpreta a visão. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, então vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo?
Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Capítulo 13 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 13, que contém 58 versículos, que diz assim: a parábola do grão de mostarda. Outra, nos versículos 31, 32 e 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninha nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para todos vocês. Diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Jeremias capítulo 20, número 17, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 19, Salmos, capítulo 65. Número 11, 2 Reis, capítulo 12. Número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 12, 2 João, capítulo 1. Número 20, 1 Reis, capítulo 9. Número 8, Naum, capítulo 2. Número 8, Naum, capítulo 2. Número 24, Jó, capítulo 26. Número 9, Ruth, capítulo 2. Número 7, 2 Samuel, capítulo 18. Número 4, 2 Pedro, capítulo 2. Número 2, Apocalipse, capítulo 15. Número 5, 1 Pedro, capítulo 1. Número 13, Obadias, capítulo 1. Número 15, Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Número 16, Colossenses, capítulo 3. Número 14, Malaquias, capítulo 4. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 22, Esdras, capítulo 6. Número 21, Abacuque, capítulo 1. Número 3, Tiago, capítulo 2. Número 10, Daniel, capítulo 8. E número 23, Mateus, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim:
Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito, ser membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @ AIG1 318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @ Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato, retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Espanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos imensamente. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e aguardo vocês na nossa próxima live. Em meu muitíssimo amém.